Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus eu encontrei a autoestima, o amor sem medida, e nele me salvei. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Vamos mudar de assunto, trazer um problema crônico gravíssimo nas famílias brasileiras, né? Você tem uma ideia? Bom, muito bom dia. No momento, 9h52 da manhã. Bom dia, quem dormiu. 9h52 do dia 22 de abril de 2025. Temos a captura internacional de Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin,
por serem braço do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, e serem braço armado representantes do Mullah Ali Khamenei. Eles são patente militar. O Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, no lugar dele o Moacir, ele é o curador da Fundação Yasser Arafat. Ele detém todo o legado da Fatah, da OLP, do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, do ISIS. Ou seja, ele sendo curador da Fundação Yasser Arafat, coloca ele no destaque internacional a liderança de 400 generais, agentes em campo do terrorismo, em liderança na tomada jihad, que se posicionou na América do Sul e na América Central, 17 países. Então, o GovBR do narcoterrorista Moacir ou Luiz Inácio Lula da Silva, com os seus ministros de governo, todos eles os mesmos que ocuparam os governos em que ele, Luiz Inácio Lula da Silva, presidiu, e Dilma Rousseff. Então, neste momento, o Luiz Inácio Lula da Silva, ou Moacir, convocou os seus generais, brigadeiros e comodoros do narcotráfico a estabelecer a guerra contra a Venezuela e alegar que ele vai fazer frente ou sociedade ao apoio da Venezuela, ao apoio de 17 executivos, 17 países do narcotráfico, 10 que fazem fronteira seca com o Brasil e 7 que fazem posição de ostentação de ogivas nucleares no Caribe. Então nós estamos já com as tropas em Centro-América tomando posição estratégica dos militares da aeronáutica. Obrigado, Maura. Dos militares da aeronáutica a tomar posição ao Daniel Ortega, ao qual ele pretendia outorgar as obras com a China. Então, a China não pode operar, querer fazer obras na Nicarágua, em Honduras, né? Honduras, em querer colocar o canal chinês. Estamos em guerra nuclear mundial. As tropas já se deslocaram à Venezuela.
e está vendo o combate da Venezuela neste momento, 9h58. Então, está havendo uma grande matança. A Quarta Frota, conjuntamente com o Comando Sur, conjuntamente com as tropas do Pacífico, toda a região se encontra em conflito. Mísseis, bombas, também microbombas nucleares. Aquela que estourou no Líbano, no porto do Líbano, francesa. E também estamos combatendo a Guiana Francesa, porque o Macron, ele quer colocar liderança naquela região. Estamos à captura e à prisão imediata em 26 estados e no Distrito Federal deste filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Moacir. Ele e todos os seus adidos militares. Está determinada a prisão do presidente do Senado, do presidente da Câmara de Deputados, do presidente do Supremo Tribunal Federal, todos eles a quererem reivindicar o dinheiro acautelado no Banco Ambrosiano, no Vaticano. Eles estão acompanhando, ou as intenções deles era ir para a missa tarado, rei do Vaticano e toda a sua cúria de pedófilos, assassinos de pequeninos nos quarteirões do Vaticano. Então estamos com todas as forças internacionais à captura de todos os pedófilos, bispos, arcebispos, padres, que em realidade são etimologia de exército, o maior exército de espias, sabotadores do planeta, a monitorar o globo terrestre. Começou com eles e acaba agora com eles. Começou com os jesuítas, este procedimento. E agora termina com os jesuítas também, este procedimento. Estamos também à captura de 17 executivos da América do Sul, da América Central, todos a serem abatidos. A ordem é abate, extermínio, por se tratar de narcotraficantes que, através do fentanil, procedem à destruição da população dos Estados Unidos da América, da Europa, da Ásia, com este produto chinês. E também estamos no monitoramento
e aguardamos o Xi Jinping, o CCP, né? O Partido da China, a entregar Xi Jinping, que é um genocida, também enquadrado em crimes contra a humanidade, esse filho da puta. No momento 10 horas, 4 minutos do dia 22 não, desculpem, aqui 23 de abril de 2025. 23 de abril de 2025, quarta-feira. Então, estamos aguardando abdicar, rendição total na América do Sul, de 17 países do narcotráfico, também deste impostor chamado Moacir, filho de uma puta, conjuntamente com os seus ministros de governo, que sequestrou a República Federativa do Brasil. Estamos em prontidão e estamos em guerra nuclear, onde a Venezuela está querendo lançar as bombas atômicas em 26 estados e no Distrito Federal. Não há possibilidade de fuga do presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso, do presidente da Câmara do Senado, Alcolumbre, e do presidente da Câmara de Deputados, Mota. Todos eles com a prisão internacional e prisão local determinada. Temos o serviço de inteligência e os especialistas encarregados para seu abate, snipers, em todo o território da República Federativa do Brasil, como também 400 alvos dos generais do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, da Jihad Islâmica, do Ayatollah Khamenei, Sharmuta. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Banco, plataforma, Mercado Pago ou Mercado Livre, que agora é nova nomenclatura, né? Também, meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 44734. Banco, Mercado Livre ou Mercado Pago, que é a plataforma. Senhores, isto não é um filme de ficção, isto é uma realidade. Todos este anticristo
venerado como se benfeitor fosse um terrorista simpatizante com os montoneiros, tupamaros, ERP, também Aliança das AR, Francisco é raiz, onde se estabeleceu o narcotráfico. Ele é o anticristo. Torno a repetir, não é um filme de ficção, é uma realidade. 23 de abril de 2025, horário 10 horas 11 minutos. Coloquem isto na live para que chegue nos ouvidos destes filhos de uma puta, verdadeiros monstros da humanidade, todos descobertos, e que eles certamente estão condenados ao extermínio. Temos a captura, torno a repetir, da Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Os seus militantes já começam a ser presos neste momento. Todos que foram indiciados e libertos através do Gilmar Mendes, através do colegiado, do Toffoli, do Barroso, do Alexandre de Moraes, que libertaram alegando que houve imparcialidade do juiz Moro, quando em realidade se trata do combate de uma organização criminosa estabelecida na ONU em 196 países, dos funcionários públicos que tramaram e tramam a morte da realeza da Arábia Saudita, a morte de todos os que não coluem no conluio da cleptocracia destes monstros, filhos da puta, que agora estão excomungados e levados à presença de Satanás, já que eles optaram por essa opção. Então, já estamos em guerra nuclear. Maiores informações, entraremos em contato. Por favor, viralizem isto. O Moacir, ele é óbito. E todos da Lava Jato que foram colocados em liberdade retornam à prisão imediatamente. E todo aquele que não retornar será batido em qualquer lugar do planeta. É ordem de 60 agências de inteligência. Os especialistas. Então, senhores generais em campo, podemos proceder imediatamente. 23 de abril de 2025, horário 10h14 da manhã. Maiores informações, entraremos em contato. A polícia da Itália já se encontra no Vaticano.
a máfia italiana também se fez presente, querendo saber do dinheiro acautelado no Vaticano. Estão atrás do curador do Banco do Vaticano, das propriedades do Vaticano. Todos presos. Viralize isto. Meus amigos e amigas patriotas, hoje, dia 23 de abril do ano de 2025, quero aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, o juiz Oscar, no início, ele falou a data 22 de abril do ano de 2025. Parece que é a segunda live. Essa segunda live, né, o juiz, ele fez essa... Foi ontem. E é a segunda live, né, que ela foi feita para hoje, dia 23 de abril do ano de 2025. Ok? Conforme vocês já assistiram a live do juiz Oscar Aníbal Chapano. E o mestre Dinho, eu quero aqui dizer, né, para todos que, é claro, que nesse momento acabou a live do juiz Oscar Aníbal Chapano. Quer dizer, acabou no sentido que a live, né, desse dia ela já foi concluída. Entretanto, o juiz Oscar Aníbal Chapano, ele tá todos os dias, quando tem live, ele repassa para mim, né, as matérias, ou conteúdos, ou vídeos, né, a respeito das notícias, não só do Brasil, né, do planeta Terra. Aqui vocês nós não temos notícias através da televisão, etc, daqui do Brasil. Porém, o juiz Oscar Aníbal Chapano sempre ele está atualizando e falando a verdade. A voz da verdade com o juiz Oscar Aníbal Chapano. Ok? Então, não deixa de assistir as matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapano passou, que daqui, eu vou dizer o seguinte, na sequência nós vamos assistir também, né, as matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapano enviou, ok? Repito, hoje dia 23 de abril do ano de 2025. A seguir! Una introducción respecto de una comunicación de que Irán podría tomar represalias contra la Argentina por el pedido de captura de Ali Khamenei. Recordemos, Jan, el tramo, la conexión argentina, que obviamente es importante, y con Juli desarrollamos toda la parte internacional. La justicia argentina, con el fiscal Sebastián Basso, titular de la UFI-AMIA, y el juez Daniel Rafecas, emitieron una orden de captura a Interpol de este hombre. Es el líder supremo de Irán desde el año 1989, tiene 85 años y básicamente, para bajarlo muy al llano, el fiscal Basso dice que este es el responsable de la firma de la orden para que se ejecute el atentado a la AMIA. Más allá del juicio en ausencia, que ya se puede realizar, dado lo que sancionó la ley argentina hace tan solo 30 días, eso va por otro carril, pero esto hace que llamen a Mariano Jordán, quien es el delegado diplomático, si se quiere, Juli me va a dar más precisiones, de la Argentina en Irán, y esto puede traer consecuencias, como dice nuestro graf, jurídicas entre la Argentina e Irán. Juli. Así es, bueno, justamente lo que dicen desde Irán es que esta medida, que en realidad la toma la justicia y no el gobierno de Javier Milei, pero sí Irán lo que hace es vincular la relación que tiene el gobierno de Javier Milei con Israel, una relación bastante cercana, como el trasfondo detrás de esta decisión judicial y esta medida, que es la primera vez que se toma, si bien ya sabemos que hay funcionarios iraníes que están siendo buscados por los atentados aquí en la Argentina, es la primera vez que se pide
emite una orden de captura para Ali Khamenei, esta figura que es el líder supremo de Irán, tanto a nivel político como religioso. Recordemos que estamos hablando de una república teocrática y, como bien decía Jan, desde 1989 él tiene este cargo, no es el ayatolá, el líder supremo a partir del cual dependen todas las decisiones de prácticamente todos los índoles políticos, religiosos, judiciales dentro de Irán. Él principalmente se caracteriza por haber mantenido una mano dura dentro de Irán. Desde que tomó el poder, el primero fue presidente hasta que finalmente fue elegido para reemplazar a Khomeini en 1989, y desde entonces tiene esta mano dura sobre Irán, y ahí es donde la justicia dice, bueno, este atentado no se podría haber cometido sin una orden o un aval de Ali Khamenei para cometer este atentado. Y también obviamente la justicia lo que dice es, hay un vínculo entre Khamenei y los vínculos ya aprobados entre la República de Irán y el grupo terrorista Hezbollah. Claro, la revolución en Irán es en los años 79-80, cae el Shah Reza Pahlavi y el primero es el ayatollah Khomeini, y luego de Khomeini viene Ali Khamenei. Viene él, exactamente. Él fue elegido después de tener 2 periodos presidenciales, fue elegido finalmente cuando muere Khomeini como el reemplazante, el guía supremo de Irán, y justamente ahora lo que se está debatiendo también es quién eventualmente lo va a reemplazar a él, ¿no? Porque, como decía Jan, tiene 85 años y en una república que depende tanto de una figura como esta, ya se está pensando y se está analizando quién podría ser el sucesor de este guía supremo de Irán. Como les decía, una figura prominente dentro de Irán, y que siempre fue muy apuntado para todas las políticas de mano dura. Y recordemos también las protestas que hubo a partir de 2022, después de la muerte de una joven bajo custodia policial, presuntamente por no llevar el velo islámico. Bueno, a partir de ahí hubo varias protestas, y ahí es donde por primera vez o de manera más seria se puso en duda si este gobierno del Guía Suprema y de mano dura podía llegar a tener algún tipo de fisuras. Finalmente, con represión siguió adelante, y ahora, como te digo, están de hecho ya mirando, bueno, quién puede ser el próximo Guía Supremo de Irán. Juli, te llevo a outro tema, por supuesto que... Olha só, e o métier político não para de nos revelar grandes surpresas e bombas. Bombas e mais bombas. Preste atenção, você já ouviu falar do ex-general venezuelano Hugo Carvajal? O que esse camarada tem que pode, inclusive, provocar uma intervenção americana aqui no Brasil? É isso mesmo, uma intervenção dos Estados Unidos no Brasil em relação à ditadura da toga que nós estamos vivendo. A delação do ex-general Hugo Carvajal, conhecido como El Polo, está causando um verdadeiro terremoto político na América Latina, com reflexos direto no Brasil. E segundo posts recentes no X, Carvajal teria entregue aos Estados Unidos uma série de documentos que prova que também comprometem figuras do alto escalão do governo brasileiro, incluindo supostas conexões com o narcoterrorismo e também fraudes eleitorais. Eu só vou poder falar essa frase uma vez, e a partir de agora eu não posso falar mais, porque você sabe que tudo nas redes sociais estão monitoradas, principalmente quando se fala desse tema tão importante. As alegações que começam a circular em dezembro de 2024 ganharam força agora em 2025 e apontam que o senador americano Marco Rubio estaria liderando um movimento para expor essas informações, com a possibilidade, inclusive, de intervenção nos Estados Unidos e no Brasil. É exatamente isso que você está entendendo. A fraude nas eleições venezuelanas, denunciadas para o mundo, ignoradas pelo governo brasileiro, reconhecida pelo governo brasileiro, uma vergonha. Foi o único país do mundo chamado de democrático, porque os outros foram ditaduras, que reconheceram
a eleição fraudulenta da Venezuela, sumiço de opositores políticos que tiveram que se esconder do governo venezuelano e da ditadura chavista, tiveram que ser protegidos e pedir asilo político em outras nações, e pessoas que simplesmente desapareceram. Opositores políticos de Nicolás Maduro que sumiram. E não é porque tomaram chá de sumiço, não. Desapareceram porque lá, meu amigo, a banda toca e parece que o Brasil também está entrando nesse tom da banda venezuelana chavista. Eu vou repetir para você: governo brasileiro, governo venezuelano pode estar debaixo de uma verdadeira bomba que pode explodir a qualquer momento, porque segundo ex-general venezuelano que fez um acordo com os Estados Unidos, porque ele não é trouxa, ele sabe que ele está sendo monitorado, ele sabe que quando Nicolás Maduro cair, meu amigo, vai pagar um preço de uma condenação na Corte de Haia, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e será condenado, extraditado à prisão perpétua nos Estados Unidos, servindo como símbolo dos Estados Unidos da América, que pode vir a qualquer momento a intervir na Venezuela. Porém, gente, algo inacreditável aconteceu. Segundo esse ex-general venezuelano, ok? Vamos colocar suposta aqui, porque você sabe como é que o negócio funciona. Suposto mecanismo de fraude que atuou na Venezuela, supostamente pode ter colaborado com alguma coisa aqui no Brasil. E aí, meu amigo, só Deus sabe o que está por trás disso daí. Mas a delação do ex-general venezuelano pode colocar o Tribunal Superior Eleitoral brasileiro em maus lençóis. As alegações começam a circular, então, em dezembro de 2024, mas ganharam notoriedade somente agora. O senador americano Marco Rubio estaria liderando um movimento para expor, ventilar, ou seja, desmascarar, divulgar para o mundo inteiro essas informações, com possibilidade do governo americano interferir diretamente e expor para o mundo fraudes na Venezuela e também no Brasil. Isso não é chocante? O ex-general Carvajal, preso na Espanha em 2021, extraditado lá nos Estados Unidos. Eu estou falando para você. Qualquer país decente que tenha acordo com os Estados Unidos e é comprometido com a liberdade, com a verdadeira democracia, extraditou esse ex-general venezuelano para os Estados Unidos. Em 2023, acusado de envolvimento com o cartel de drogas de Los Soles, e teria colaborado com autoridades americanas para reduzir a sua pena. É a famosa delação premiada. Rumores nas redes sociais sugerem que ele revelou detalhes explosivos sobre suposto esquema de financiamento de campanhas políticas no Brasil, envolvendo autoridades da Suprema Corte Brasileira, também do Tribunal Superior Eleitoral. Isso aqui é informação, tá? Que circula aí na imprensa internacional, levantamentos de jornalistas internacionais, e que aqui no Brasil ninguém está comentando sobre isso. Por que será? Apesar da falta de confirmação oficial, a direita bolsonarista está completamente alvoroçada, buscando informações a cada dia nas redes sociais, alegando que a casa caiu para os inimigos do ex-presidente Bolsonaro, com uma informação bombástica dessa, e isso é muito grave, gente, e precisa ser esclarecido. Bom,
No passado, Carvajal foi ligado a denúncias contra o regime de Nicolás Maduro, mas as novas alegações sobre o Brasil crescem de evidências concretas divulgadas publicamente. Até o momento, nada foi tomado de providência ainda. Ainda assim, influenciadores bolsonaristas estão compartilhando a narrativa de que o FBI, a Interpol estariam prontos para agir a qualquer momento, inclusive com prisões iminentes, caso esses caras pisem nos Estados Unidos. Digamos que tudo isso aqui seja baboseira. Mas eu só quero fazer uma pergunta. Por que os ministros envolvidos nessas denúncias, no olho do furacão, nunca mais viajaram para os Estados Unidos, por exemplo? Porque uma informação já confirmada que o governo Lula e o Itamaraty teria avisado o ministro Alexandre de Moraes, dizendo para ele, olha, não pise nos Estados Unidos que você pode ser preso lá. São perguntas sem respostas. Será que estamos diante de um momento histórico ou apenas uma teoria conspiratória amplificada nas redes sociais? O que se sabe é que o nome do ex-general Carvajal, envolvido até o pescoço com a justiça americana, citou Trambique na eleição do seu país na Venezuela e teria citado o Supremo Brasileiro e o Tribunal Superior Eleitoral. No mínimo, isso seria digno de sim, de investigação e, claro, precisamos de mais informação. Nós queremos resposta. Então, esse ex-general venezuelano pode ser a pá de cal, pode ser a porta, a chave que abre a porta da cela para colocar o ministro Xandão na cadeia. Comenta, compartilha, dê o seu like, ele é muito importante. Nós voltamos daqui a pouco com muito mais para você. Shalom. Os Estados Unidos notificaram a Ucrânia para esta reconhecer a Crimeia como território russo e abandonar a ideia de entrar para a OTAN como condições para uma paz com Moscou, publicou o The Wall Street Journal. A notificação foi enviada a Kiev como parte de um pacote de documentos confidenciais que foi repassado a representantes ucranianos durante as negociações em Paris em 17 de abril. Washington espera uma resposta oficial da Ucrânia já no final desta semana. Caso haja aceitação por Kiev, a proposta deverá ser enviada para discussões com Moscou. O documento não faria referência a outras 4 regiões que a Rússia considera suas, mas também não propõe a saída das tropas russas delas. Os Estados Unidos também estariam dispostos a reconhecer a Crimeia como russa, caso se chegue a um acordo entre Kiev e Moscou. Os Estados Unidos da América não permitirão que a China comunista ou qualquer outro país ameace a operação ou integridade do canal. A China não construiu este canal, a China não opera este canal e a China não vai armar este canal. E o mais importante, a China está operando o canal do Panamá. Não o entregamos à China, mas sim ao Panamá. E vamos recuperá-lo. O Canal do Panamá lida com 5% de todo o transporte global e tem sido uma das rotas comerciais mais poderosas do mundo por mais de 110 anos. Mas a Nicarágua ameaçou sua dominância, não sozinha, mas apoiando o dragão, sim. A China poderia entrar na corrida para perturbar a dominância do Canal do Panamá, mais uma vez. E sim, eu disse novamente, porque esta seria a segunda vez que a China poderia trabalhar para perturbar o Canal do Panamá. Primeiro, um bilionário chinês secreto, e agora, possivelmente, através do envolvimento direto do governo. Essa infraestrutura poderia transformar o futuro da Nicarágua, mas somente se fosse apenas um projeto de infraestrutura. Porque quando a China se envolve, a história sempre teve algumas lições brutais para o mundo. Qualquer pessoa familiarizada com a geopolítica dirá que a China não constrói rotas comerciais apenas para negócios. Sempre tem alguns planos maiores e, francamente, insanos envolvidos. O mesmo acontece com a Nicarágua.
Este canal poderia abalar o comércio global e movimentar trilhões de dólares. Mas por que as potências globais estão lutando pela dominação dos canais? Porque não é apenas a China. Vimos como Trump foi agressivo em relação ao Canal do Panamá. Para compreender a importância dessa batalha pelo comércio global, vamos analisar o Canal de Suez, um canal que transformou as dimensões do mundo, do comércio à geopolítica. Se você perguntasse o motivo, eu diria distância e custo. E esses dois fatores podem ter um impacto geopolítico insano no mundo. E às vezes de maneira negativa para os países inimigos da nação que controla o canal, algo que a história já presenciou. Este incidente remonta a 1967, quando o mundo presenciou a Guerra dos 6 Dias. Foi uma guerra entre Israel e os países árabes, com o Egito usando sua maior ferramenta contra seu inimigo direto, Israel. O Egito restringiu a navegação israelense pelo Canal de Suez antes da Guerra dos 6 Dias, em 1967. Após esta guerra, a via navegável ficou fechada por 8 anos, de 1967 a 1975. Consequentemente, os navios tiveram que contornar a África por uma rota muito mais longa. Para Israel, não foi a primeira vez. No início dos anos 50, o Egito restringiu o transporte israelense pelo Canal de Suez, levando Israel a pedir à Organização das Nações Unidas que tomasse medidas contra os egípcios. Então, este é o tipo de poder que os canais dão a um país geopoliticamente. Mas por que era, e ainda é, este canal tão importante? O Canal de Suez é uma via fluvial que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Construído em 1869, ele cria um atalho entre a Ásia e a Europa, reduzindo muito as distâncias de viagem. O Canal de Suez permite que as cargas se movam diretamente entre os continentes, economizando tempo de viagem e bilhões de dólares em custos de combustível e comércio, em vez de os navios navegarem ao redor de toda a África. Ao usar o Canal de Suez em vez de contornar a África, os navios podem economizar de 300 mil a mais de $1 milhão em custos. O mesmo se aplica à distância. Por exemplo, ir de Londres a Xangai pelo Canal de Suez percorre cerca de 10.500 a 17.771 quilômetros náuticos, levando de 26 a 27 dias. Sem o canal, os navios teriam que viajar 13.800 a 14.000 milhas náuticas ao redor do Cabo da Boa Esperança, na África, estendendo a viagem para 35 a 40 dias. Isso adiciona mais de 3.000 milhas extras e até 2 semanas extras no mar, aumentando os custos de combustível e os atrasos no envio. Isso implica em gastar milhões a mais em combustível, salários e manutenção da tripulação. Mesmo com a taxa de 400 a 700 mil dólares por travessia no Canal de Suez, ainda é muito mais barato do que a rota longa. O Canal de Suez é uma via essencial para o comércio global, reduzindo tempo, custos e recursos. Hoje, o canal se destaca como um dos ativos de infraestrutura mais valiosos do mundo, gerando de 8 a 10 bilhões de dólares anuais para o Egito. Um canal é crucial não só para o comércio global, mas também para o país que o opera, tanto economicamente quanto geopoliticamente. Essa é precisamente a razão pela qual todas as superpotências do mundo desejam controlar os canais. O mesmo vale para os outros grandes canais do mundo, como o Canal do Panamá, cujo monopólio está ameaçado por vários concorrentes. Depois do Canal de Suez, o Canal do Panamá é o segundo canal que mais gera receita no mundo, trazendo 4,99 bilhões em 2024, contribuindo com cerca de 4% para o produto interno bruto total do Panamá. Antes do Canal do Panamá, os navios não tinham uma rota rápida entre os oceanos Atlântico e Pacífico, então eles tinham que fazer a longa viagem ao redor do Cabo Horn, o que representava sérios problemas para eles, que neste caso não são apenas custo e distância. Ele encurta muito a distância, pois antes do Canal do Panamá, um navio de carga indo de Nova York a São Francisco navegava ao redor do Cabo Horn, uma árdua viagem de mais de 13.000 milhas náuticas. Isso poderia levar mais de 100 dias no mar, queimando combustível, pagando salários da tripulação e enfrentando o clima imprevisível.
Com o Canal do Panamá, essa mesma viagem agora é de apenas 8.368 quilômetros náuticas, reduzindo o tempo para 20 a 30 dias e economizando milhares de milhas. Sim, o Canal do Panamá tem pedágios, mas ainda é muito mais econômico do que os custos com combustível, salários e manutenção na rota longa. Mas o verdadeiro motivo pelo qual até os capitães de mar mais experientes temem o Cabo Horn é porque são algumas das águas mais perigosas da Terra. Possui condições climáticas extremas, ventos fortes, grandes ondas e correntes imprevisíveis, que levaram a inúmeros naufrágios e perda de vidas ao longo da história. Essas condições severas afundaram mais de 800 navios e custaram a vida de 10 mil marinheiros. O Canal do Panamá resolve esses problemas, mudando não apenas o comércio, mas remodelando o transporte global. Países sabiam que cortar a terra na América Central criaria um atalho que mudaria o comércio mundial para sempre. Mas nem muitos países podiam pagar por um projeto tão massivo. Construir um canal não era apenas sobre escavar a terra. Significava desafios de engenharia, grandes forças de trabalho e uma quantidade insana de dinheiro. A França tentou, sem sucesso, construir um canal no Panamá. Eles começaram o projeto em 1881. E foi liderado pela mesma pessoa que construiu com sucesso o Canal de Suez, Ferdinand de Lesseps. A Companhia do Canal do Panamá da França, liderada por Ferdinand de Lesseps, já havia passado anos tentando cavar um canal no Panamá. Eles gastaram a quantia de 287 milhões de dólares, equivalente a cerca de 10 bilhões de dólares em 2024. Foi um desastre total. Solo instável e falhas de engenharia provocaram deslizamentos de terra frequentes. Malária, febre amarela e outras doenças tropicais mataram mais de 20 mil trabalhadores. O projeto desabou e a França, sem dinheiro, o abandonou em 1888. Posteriormente, quando os Estados Unidos da América planejaram construir um canal, as opções eram Nicarágua e Panamá. Na época, poucos países tinham recursos para investir em projetos tão caros. Os Estados Unidos da América eram um deles, mas a primeira escolha não foi o Panamá. Embora a Nicarágua pareça mais larga que o Panamá, ela ainda foi a escolha óbvia no início. No início do século XX, os Estados Unidos da América estavam preparados para construir um canal na Nicarágua. A Nicarágua era mais próxima dos Estados Unidos da América, encurtando as rotas de envio para os navios americanos. A distância marítima de Miami até o porto de Corinto, na Nicarágua, é de cerca de 3,7 quilômetros náuticas. Em contraste, a distância de Miami até o porto do Panamá é de cerca de 1.516 milhas náuticas. Além disso, o Lago Nicarágua oferecia uma via fluvial natural, implicando em menos escavação e custos reduzidos. O terreno era mais fácil de trabalhar e não tinha selvas densas como no Panamá. O Panamá fica mais ao sul, obrigando os navios que navegam entre a costa leste e o Pacífico a fazer uma rota mais longa. Um canal pela Nicarágua teria sido um caminho mais direto, poupando tempo e custos de combustível. No papel, a Nicarágua era a melhor opção. O Congresso dos Estados Unidos da América já havia proposto um projeto para oficializar a Nicarágua como local do canal. Mas, de repente, a Nicarágua parecia muito perigosa. Ou eu diria que alguém queria fazer a Nicarágua parecer mais perigosa. Senadores dos Estados Unidos da América viram selos postais da Nicarágua com o vulcão Momotombo em erupção. A Nicarágua era uma zona de desastre vulcânico, e esse medo se confirmou. Em 1902, o vulcão Monte Pelly entrou em erupção no Caribe, matando 30 mil pessoas. Esse desastre ampliou a conscientização sobre os riscos vulcânicos na área. O Panamá parecia uma opção melhor. Então, os Estados Unidos da América escolheram essa rota. Em 1904, a construção do canal foi retomada. Mas por que eu disse que alguém queria fazer a Nicarágua parecer perigosa? E por que eles fariam isso? Na verdade, muitos desses eram truques psicológicos usados por Bruno Valila, o engenheiro-chefe no projeto francês do Canal do Panamá. Ele usou um truque genial para convencer os Estados Unidos da América a construir o canal no Panamá em vez da Nicarágua. Ele comprou 500 selos nicaragüenses mostrando o Monte Momotombo e os enviou com uma carta para cada senador e membro da Casa dos Estados Unidos da América com uma nota dizendo: uma testemunha oficial da atividade vulcânica na Nicarágua. Basicamente,
ele queria transmitir que se vulcões ativos são tão comuns na Nicarágua, a ponto de aparecerem tão proeminentemente nos selos, a Nicarágua não era o país certo para construir o canal. Surpreendentemente, funcionou. No dia seguinte, a maioria dos políticos votou pela Rota do Panamá. Em 1904, os trabalhos de construção do canal recomeçaram. O vulcão que matou milhares acabou sendo um favor da natureza para os franceses, pois fez a Nicarágua parecer muito arriscada. Todo esse drama foi para vender aos Estados Unidos da América seu projeto pela metade, enquanto os Estados Unidos da América planejavam e a França entrava em pânico. Eles estavam sentados em um canal meio cavado, sem valor. Eles sabiam que se os Estados Unidos da América construíssem na Nicarágua, seu investimento seria perdido para sempre. O acordo final foi feito. A França vendeu seu projeto de Canal do Panamá, inacabado, para os Estados Unidos da América por apenas 40 milhões de dólares, sendo mais barato do que iniciar um novo projeto na Nicarágua. Em 1902, o Congresso abandonou o Canal da Nicarágua e aprovou o Ato Spooner, oficializando o Panamá como local do canal. Mas, infelizmente, os Estados Unidos da América não sabiam que teriam que enfrentar mais problemas do que a França. Naquela época, o Panamá ainda não era independente, estando sob domínio da Colômbia. A França prosseguiu com a construção do canal devido à concessão Wise, um acordo de 99 anos com a Colômbia. Os Estados Unidos da América, então, negociaram o Tratado Rei Harim com a Colômbia em 1903 para obter os direitos do canal, apenas para se decepcionar com as ações posteriores da Colômbia. Este tratado teria permitido aos Estados Unidos da América controlar uma zona de 6 milhas de largura no Canal do Panamá. Em troca, a Colômbia receberia 10 milhões de dólares inicialmente e 250 mil dólares anuais. Porém, o Senado da Colômbia rejeitou o acordo, demandando termos financeiros mais favoráveis. Isso irritou o presidente dos Estados Unidos da América, Theodore Roosevelt, que via a Colômbia como um obstáculo e decidiu mudar sua história para sempre. O Panamá tinha uma história de movimentos separatistas, e os Estados Unidos da América viram uma oportunidade. A administração Roosevelt incentivou secretamente os rebeldes panamenhos a se rebelarem contra a Colômbia. Com navios de guerra dos Estados Unidos da América estacionados nas proximidades como demonstração de força, o Panamá declarou independência com sucesso em 1903. O novo governo panamenho assinou imediatamente o Tratado de Rei Buenaventura em 1903, permitindo que a construção prosseguisse sem interferência colombiana. Durante os próximos 85 anos, os Estados Unidos da América controlaram o Canal do Panamá, uma das rotas comerciais mais cruciais do mundo entre o Atlântico e o Pacífico. Isso deu aos Estados Unidos da América um enorme poder global. E ainda teria esse poder se o Tratado de 1977 não tivesse sido assinado. Em 1977, os Tratados Torrijos-Carter, assinados entre os Estados Unidos da América e o Panamá, concordaram em entregar gradualmente o controle do canal ao Panamá. Em 31 de dezembro de 1999, os Estados Unidos da América transferiram oficialmente o canal para o Panamá. Pelo menos no papel, pois mesmo sem controle dos Estados Unidos da América sobre o canal, ainda mantém influência. E surpreendentemente, a razão é o próprio tratado. Os Estados Unidos da América assinaram os tratados Torrijos-Carter com o Panamá, que incluíam o Tratado de Neutralidade. Este tratado garantiu que, mesmo com o Panamá controlando o canal, os Estados Unidos da América poderiam intervir militarmente caso a segurança do canal estivesse ameaçada. No papel, o canal pertence ao Panamá. Mas, na realidade, os Estados Unidos da América garantiram que ainda poderiam usá-lo livremente, tanto para o comércio quanto para a sua marinha. Mesmo com a expansão do canal em 2016, as empresas americanas mantiveram um papel relevante na assessoria e consultoria. Isso permite a Washington influenciar as principais rotas comerciais globais sem os custos da gestão direta. Cerca de 72% das mercadorias transportadas pelo canal têm origem ou destino nos mercados dos Estados Unidos da América. Se as tensões globais aumentarem, os Estados Unidos da América poderiam restringir o acesso para países com os quais não se alinham. E não é apenas sobre teoria. O próprio Trump tem falado sobre isso recentemente. Ele sugeriu que os Estados Unidos da América deveriam retomar o controle do Canal do Panamá, afirmando que entregá-lo foi um grande erro. A China detesta a influência externa. E por um motivo muito bom.
A China, maior exportador mundial, ainda depende de rotas marítimas controladas pelos Estados Unidos da América, sendo o segundo maior usuário do Canal do Panamá. Mas, por hora, a China está impotente. Se um navio transportando mercadorias de Xangai para Nova York precisasse contornar o extremo sul da América do Sul, isso adicionaria 6.000 milhas extras à sua viagem. Isso é um extra de 2 semanas no mar. Mas com o Canal do Panamá, essa viagem é quase cortada pela metade. E não é apenas o comércio China ou Estados Unidos da América. Mais de 57% de toda a carga containerizada que se move da Ásia para a costa leste dos Estados Unidos da América passa pelo Canal do Panamá. Sem ele, a China teria que usar a rota mais longa do Canal de Suez para o leste dos Estados Unidos da América ou enviar mercadorias para o oeste, exigindo transporte caro por trem e caminhão pelo país. Não podemos esquecer a América Latina. A China investiu bilhões na América do Sul. Agora é o maior parceiro comercial do Brasil, Chile e Peru. O Canal do Panamá é crucial para manter as rotas comerciais rápidas e lucrativas, sendo uma linha de vida para a China. Hoje, até 72% da carga que passa pelo Canal do Panamá está ligada ao comércio dos Estados Unidos da América, dando a Washington uma alavancagem significativa. Se as tensões com a China aumentarem, os Estados Unidos da América poderiam pressionar o Panamá a restringir o transporte chinês através de pedágios mais altos, atrasos ou até mesmo restrição de acesso no pior cenário. Isso forçaria os exportadores chineses a pegar as rotas longas e mais caras, atingindo duramente a sua economia. Mas a China, bem, eles previram isso há muito tempo e silenciosamente lançaram um plano audacioso para contrapor o Canal do Panamá. É aí que a Nicarágua entra. A Nicarágua fica a apenas 800 quilômetros ou 805 quilômetros a noroeste do Panamá, significando que um canal aqui seria um concorrente direto do Canal do Panamá. Ambos os países ligam o Atlântico ao Pacífico, mas a rota da Nicarágua, sendo mais ao norte, pode ser mais conveniente para certas rotas de navegação globais. Um canal que permitiria à China evitar completamente o controle dos Estados Unidos da América e dominar o comércio por conta própria. Embora o Canal do Panamá esteja em destaque atualmente, a China já havia percebido essa ameaça e anunciou um canal no país em 2013. Huang Jing, um bilionário chinês misterioso e presidente do grupo Hong Kong Nicaragua Canal Development, assinou um acordo de 50 bilhões de dólares com a Nicarágua para construir um canal que competirá com o do Panamá. Ele era misterioso, pois Huang Jing não era bem conhecido nos negócios globais. Muitos questionaram a origem dos 50 bilhões de dólares, já que os negócios conhecidos de Huang Jing não indicavam acesso a um capital tão vasto. Ele também não tinha histórico de lidar com um projeto de infraestrutura tão massivo. Alguns suspeitam de apoio oculto do governo chinês a Wang, apesar de ambos negarem. No final, ele sumiu de repente quando as coisas deram errado. O governo da Nicarágua concedeu ao grupo Hong Kong Nicaragua Canal Development uma concessão de 100 anos para construir e operar o canal. O projeto foi inaugurado oficialmente em 22 de dezembro de 2014, com cerimônia na Nicarágua. O projeto visava impulsionar a economia da Nicarágua, criando cerca de 50 mil empregos diretos na construção e 200 mil indiretos, com projeção de gerar United States dólares dos Estados Unidos 5 bilhões em receita anual. Ele tinha o potencial de dobrar o produto interno bruto da Nicarágua e torná-la um dos países mais ricos da América Central. O governo promoveu a ideia como uma chance única para a Nicarágua se tornar um centro global de comércio. Mas os problemas superavam os sonhos prometidos. Desde o início, o projeto tinha um enorme problema. O custo estimado era de aproximadamente 50 bilhões de dólares. Essa era uma quantia tão grande que era mais de 4 vezes todo o produto interno bruto da Nicarágua, de 11 bilhões em 2014. E no final de 2014, o desenvolvedor havia garantido apenas 200 milhões de dólares. Os investidores não estavam convencidos.
Analistas de comércio global questionaram por que o mundo precisava de outro canal quando o Panamá acabara de ser expandido. E sem grandes apoiadores entrando em cena, todo o projeto estava equilibrado em um homem, um único bilionário privado. Embora o canal fosse frequentemente descrito como apoiado pela China, Pequim manteve distância, não estando totalmente a bordo com a iniciativa. Oficiais chineses afirmaram que este era um empreendimento privado, não um projeto estatal. Reservadamente, eles aconselharam empresas chinesas a se distanciarem. Qual o motivo? Na época, a Nicarágua reconhecia Taiwan, não a China, dificultando o apoio direto do Estado por questões políticas. Além disso, a China já estava estreitando relações com o Panamá, investindo em portos, infraestrutura e obtendo reconhecimento diplomático em 2017. Enquanto Huang Jin avançava, Pequim permaneceu em silêncio. Nenhum banco estatal chinês investiu no canal. Para agravar, o povo da Nicarágua começou a resistir. Apesar de parecer bom no papel, o canal era uma ameaça. A rota proposta para o canal cortava diretamente o Lago Nicarágua, a maior fonte de água doce do país. Cientistas alertaram sobre danos permanentes ao ecossistema do lago. Dezenas de milhares de pessoas, incluindo comunidades indígenas, enfrentaram deslocamento forçado. A princípio, os nicaragüenses esperavam que o canal trouxesse empregos e prosperidade. Mas eles não estavam comprando essa ideia. Protestos irromperam por todo o país, alguns reunindo 15 mil pessoas de uma vez, gritando não ao canal, acusando o governo de vender o país para interesses estrangeiros. De repente, não era apenas um desafio de engenharia, mas uma grande crise política. De repente, parecia que suas orações foram ouvidas. Em 2015, Wang Jing perdeu 85% de sua fortuna devido ao crash do mercado de ações da China, deixando o projeto sem um forte apoio financeiro. Em 2018, não havia sinais de construção, e os escritórios do grupo Hong Kong Nicaragua Canal Development, na Nicarágua, fecharam. O projeto foi declarado morto, e Wang Jing sumiu dos debates públicos sobre o canal. Após anos de silêncio, o que está acontecendo agora é ainda mais surpreendente. Depois desses anos de silêncio, a China interveio discretamente para reviver o projeto. Mas desta vez não é um bilionário privado liderando a carga. Mesmo após o enorme revés há apenas alguns anos, eles ainda não desistiram do projeto. Isso porque o impacto potencial é grande demais para ser ignorado. O Canal do Panamá e o de Suez contribuem com bilhões para seu produto interno bruto. Se a China ajudar a Nicarágua a construir seu próprio canal, seria um divisor de águas para ambos os países. É por isso que a China está envolvida. Os oficiais chamaram isso de parceria estratégica, dizendo que este canal poderia remodelar o comércio da América Central e dar ao Panamá competição real. Mas o interessante é que a Nicarágua está adotando uma abordagem diferente, em vez de começar do zero. Em novembro de 2024, no 17º Encontro Anual de Negócios China-América Latina, o presidente Daniel Ortega anunciou planos para um novo canal interoceânico na Nicarágua. Este projeto custaria 64 bilhões e meio de dólares e abrangeria uma via navegável interoceânica de 445 quilômetros. Esta rota é diferente da controvérsia que o governo revogou, que teria passado pelo Lago Nicarágua. Eles não estão cavando um canal totalmente novo, pelo menos não ainda. Essencialmente, começam ampliando o que já possuem, a partir de 2 portos-chave. O primeiro é o Corinto, o maior e mais movimentado porto do Pacífico da Nicarágua. Se o canal se concretizar, este porto será uma entrada e saída crucial para o comércio internacional. Por isso, a Nicarágua está expandindo o porto de Corinto, para que possa lidar com mais cargas, navios maiores e volumes de comércio mais altos. No litoral atlântico, Bluefields é fundamental. Os navios caribenhos atracarão lá antes de adentrar o canal. A expansão de Bluefields na Nicarágua pode facilitar a transição de cargas entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Mesmo neste caso, o governo da Nicarágua e a engenharia CAMC da China assinaram um acordo para construir o porto de águas profundas de Bluefields. Por fim, construir um canal massivo do zero é caro e complicado. Então, a Nicarágua está aproveitando o que já possui, em vez de escavar um novo canal de água. É aí que entra o Lago Xolotlan, também chamado de Lago Manágua. É um dos maiores lagos do país e já está conectado à rota do canal planejado.
Aprofundando e expandindo certas áreas, os navios poderão navegar no lago. Isso facilita o transporte, pois os navios agora podem mover mercadorias pelo lago, reduzindo a necessidade de estradas ou ferrovias adicionais. Em segundo lugar, reduz os custos de construção ao utilizar o lago como parte natural do canal, evitando escavações adicionais de terra. Embora se diga que a China provavelmente financiaria este projeto, mesmo que não o faça, já fez avanços na Nicarágua. Mesmo que a China não construa o canal completo de 64 bilhões e meio na Nicarágua, o projeto ainda permite que eles tragam pessoal e equipamentos com pouca transparência. Faz parte de uma estratégia maior, com a China investindo em infraestrutura-chave perto da rota proposta para o canal. Isso inclui a expansão do aeroporto Punta Huerta, originalmente construído pela União Soviética para grandes bombardeiros. A China também está melhorando as estradas costeiras, aperfeiçoando as rotas de Guanacaste para Rivas e desenvolvendo uma ferrovia de Manágua para Granada. Há até mesmo conversas para construir uma ferrovia muito mais longa para Bluefields, o porto atlântico planejado para o canal. Mas por que a Nicarágua optou pela China, mesmo após uma tentativa fracassada e sem ser um país vizinho? Por décadas, a Nicarágua teve a visão de um projeto, mas sem recursos para concretizá-lo. Na década de 2010, a China expandia sua influência global com grandes projetos de infraestrutura através da iniciativa do Cinturão e Rota, que estava a todo vapor. A China estava investindo bilhões em portos, estradas e projetos de energia em toda a Ásia, África e América Latina. Assim, um novo canal na Nicarágua alinhava-se perfeitamente à estratégia chinesa de longo prazo. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, enxergou isso como uma oportunidade única. Apesar do fracasso do projeto do bilionário chinês na Nicarágua, o país decidiu manter seus laços com a China. E você não acreditaria até que ponto eles foram para fortalecer seus laços com Pequim. Este canal não é apenas sobre logística ou redução de custos, mas sobre poder. Se a China estava apenas interessada em comércio, por que a Nicarágua, país que hospeda o canal, está se afastando dos Estados Unidos da América? Veja, por décadas, a Nicarágua era apenas mais um país no quintal da América. Claro, tinha sua própria política, mas nunca realmente saiu da influência dos Estados Unidos da América. Então, em 2021, tudo mudou. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, tomou uma decisão ousada que chocou Washington. Ele cortou laços com Taiwan e até alinhou totalmente a Nicarágua com a China. Porém, a resposta dos Estados Unidos da América foi tão intensa que quase destruiu a economia nicaragüense, começando com sanções. A primeira grande jogada foi a Lei Renascer, aprovada em 2021. Foi projetada para isolar financeiramente a Nicarágua, bloqueando empréstimos de bancos internacionais, congelando ativos de funcionários nicaragüenses importantes e dificultando o comércio do país. Foi um golpe direto no governo de Ortega, mas os Estados Unidos da América não pararam por aí. A Nicarágua depende muito das exportações de ouro, e em 2022, os Estados Unidos da América sancionaram as empresas estatais de mineração nicaragüenses. Isso foi um grande problema, porque, a partir de 2023, 64% das exportações totais de ouro da Nicarágua foram para os Estados Unidos da América. Ortega perdeu uma de suas maiores fontes de dinheiro da noite para o dia. Em 2023, Washington intensificou a situação. Os Estados Unidos da América impuseram sanções ao sistema bancário da Nicarágua, impossibilitando os bancos nicaragüenses de fazerem negócios com os americanos ou seus aliados. Se um país não consegue acessar o sistema bancário global, investidores estrangeiros se afastam. Grandes projetos de infraestrutura se tornam quase inviáveis. Assim, os Estados Unidos da América impediram que a Nicarágua tivesse meio simples de financiar o canal. Isso pode ser uma grande armadilha para a Nicarágua, pois já entrou em conflito com os Estados Unidos da América. Por outro lado, confiou na China, nação com histórico de endividar países. A China só investe em projetos de infraestrutura massivos quando há algo maior em jogo, como no caso do Sri Lanka. Alguns anos atrás, a China ajudou o Sri Lanka a construir um enorme porto em Hambantota. Era suposto impulsionar o comércio, criar empregos e ajudar a economia a crescer. Mas o Sri Lanka não pôde pagar os bilhões emprestados da China para a construção. O Sri Lanka não teve escolha senão entregar o porto à China em 99 anos. Agora há preocupações de que a China possa usá-lo como uma base militar. E o Sri Lanka não é o único. Mesmo no Paquistão, a China construiu um enorme porto em Gwadar,
chamando-o de projeto econômico. Mas algo mudou com o tempo. Navios de guerra chineses surgiram em Gwadar, aumentando a segurança. Muitos acreditam que a China pode transformar a cidade em um posto militar completo. De modo similar, na República do Djibouti, a China ergueu um porto comercial que, poucos anos depois, foi convertido na primeira base militar chinesa no exterior. Em grande escala, totalmente operacional, com navios de guerra e soldados estacionados lá permanentemente. Você consegue ver o problema? A China não constrói apenas portos para o comércio. Eles os constroem para influência e, às vezes, para expansão militar. Então, no caso da Nicarágua, se a China obtiver controle sobre um novo canal, um que conecta diretamente os oceanos Atlântico e Pacífico, isso daria à China uma vantagem estratégica direta no hemisfério ocidental, no quintal da América. Isso poderia significar uma presença chinesa duradoura na América Central, preocupando os Estados Unidos da América. Mas quais são as opções dos Estados Unidos da América para contrariar a China? Primeiro, eles podem cortar o fornecimento de dinheiro. Mesmo sendo a segunda maior economia do mundo, 50 bilhões não é troco, nem para a China. Isso requer empréstimos, investidores internacionais e apoio financeiro de várias fontes. E os Estados Unidos da América sabem exatamente como cortar isso. Lembra-se da Huawei? Outrora uma gigante da tecnologia em ascensão, agora enfrenta dificuldades globais devido às sanções dos Estados Unidos da América, que dificultam negócios com bancos e fornecedores ocidentais. Portanto, se Washington atacar empresas, bancos ou investidores chineses vinculados ao canal, todo o projeto pode ruir. Ninguém quer correr o risco de ser colocado na lista negra pelos Estados Unidos da América, já que a maioria das transações globais ainda depende do dólar americano. Ademais, um projeto desse porte requer grandes quantidades de materiais, equipamentos e logística que fluem majoritariamente por redes internacionais. Se as empresas temerem retaliação dos Estados Unidos da América, esses envios podem desacelerar ou cessar. A China está avançando na América Central e os Estados Unidos da América não ficarão inertes. Se a China conseguirá ou não fazer este canal, só o tempo dirá. Obrigado por assistir. Tomorrow. Wow. Huh. Unconfirmed. Unconfirmed. Yeah. Unconfirmed. No. What up? Unconfirmed reports about Gaddafi being captured. Oh, really? Unconfirmed. Yeah. We've had too many. We've had a bunch of those before. We've had, have had him captured a couple of times. The land of unconfirmed. Yes. We came. We saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure it did. Eita, pessoas. Final de semana de Páscoa e eis que vem uma bomba de fora. Peguei essa informação de fora. Vocês sabiam que policiais ligados à Lava Jato fizeram uma visitinha lá na casa do filho do 9 Patinhas? Pois é. Fizeram. E vocês não sabem, mesmo sem mandado, Lili, sem mandado, bom, foi a informação que chegou, estou entregando o peixe pelo valor que eu comprei. Chegaram lá, encontraram dinheiro sem numeração, novinho em folha, ou seja, sem rastreamento. Coisa estranha, né? Mas não foi só isso que eles encontraram, não. Eles encontraram outra coisa muito interessante. Atrás de um quadro tem um recibo de uma cremação de novembro de 2022. E segundo muitos, é a cremação do 9 Patinhas. A matriz, já que o restante é tudo filial, tudo moas da vida. Eita, foi isso que aconteceu. Aí a pergunta que não quer calar. Como é que você vai chamar a polícia? Vai chamar o cabeludo? Se toda ação que envolve vamos dizer, está tudo dominado. Se está tudo dominado, vamos dizer assim. Não tinha como. Se algo é de um crime, eu tô dizendo que, né? Tô assim, dizendo,
vamos supor, se eu chapo, tivesse algum depósito lá, alguma coisa, e a polícia entrasse sem mandado e tomasse alguma coisa do eu chapo, ele não podia chamar a polícia, correto? Eu acho que é mais ou menos isso. Vocês ficaram sabendo disso aqui, por aqui? Não, essa notícia veio de fora. Sei lá, né? Eu sempre falo, criar só gente e animal. Criar expectativa nunca é bom, porque é a forma mais rápida de você se decepcionar. Então, só tô soltando as coisas que eu sei antes para vocês. O que vocês acham disso? O dinheiro, não. Mas um recibo de cremação de novembro de 2022, escondido no quadro, me chamou a atenção. Pois é, pessoal, teve muita gente que fez chacota do Donald Trump sobre a hipótese de cancelamento de vistos, né? Pois é, o presidente da República acaba de ter o visto cancelado para poder ir para os Estados Unidos. O esquerdista acabou de pronunciar em suas redes sociais que não pode brotar lá nos Estados Unidos mais não. Pois é, seria um presságio do que pode acontecer com outras figuras de esquerda também. Nós vamos falar sobre isso aqui. Isso aí é uma matéria que realmente, assim, mostra que o Donald Trump não tá para brincadeira, que o Homem Laranja chegou chegando. Outro ponto que a gente vai falar também é ainda sobre o julgamento que foi feito no STF, né? É impressionante como as falas dos advogados, as defesas dos advogados têm uma qualidade técnica excepcional. Só que seria como você falar com o microfone desligado. Ou seja, os ministros do STF não vão ouvir. Eles não estão dando a mínima, eles não estão se importando um mínimo com os argumentos de defesa. Afinal, provavelmente as sentenças já estão prontas. E eu vou discutir com vocês aqui um pouco mais sobre isso também, né? Vamos lá. E aí, você acredita que corrupto no Brasil vai preso? Você acredita que corrupto no Brasil é condenado? Pois é. Teve um cara que foi condenado ainda sobre a Lava Jato a 29 anos de prisão agora. Mas não foi no STF, não. Foi na Justiça de primeira instância. Outro ponto. Pesquisas eleitorais foram liberadas. Sabe por que eles estão desesperados? O Bolsonaro não ganha as eleições mais. Ele atropela as eleições se for contra o Lula. Isso é fato. O Lula não tem a menor chance de vencer contra o Bolsonaro. É fato, é fato. E é isso que os faz ficar desesperados. Vamos entender tudo isso? Bora discutir um pouquinho sobre tudo que está rolando, sobre tudo que está acontecendo na política? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante o nosso canal, tá? Nós estamos com a meta aí de alcançar 2 milhões de seguidores, né? 200 milhões, foi longe, né? 2 milhões de seguidores, faz força aí, né? Compartilha para mais pessoas aí, para a gente chegar nessa meta, tá bom? Bora começar? Vamos lá, matéria do Poder 360. Inelegível, Bolsonaro lidera contra Lula para 2026. Ou seja, o Bolsonaro, não é que ele ganha, não, né? Ele detona o Lula logo, né, no primeiro cenário das eleições. Olha só, no primeiro cenário, se as eleições fossem hoje, o Bolsonaro teria 38,5% dos votos, enquanto que o Lula, só 33%. Isso aqui porque é um instituto altamente questionado, Paraná Pesquisas, tá? Errou bastante em várias das suas previsões aí. E assim, só coincidência, geralmente a esquerda é beneficiada com os erros, né? Mas mesmo assim, aqui fala que já há uma ampla vantagem. Bolsonaro não começou campanha, não começou ainda, né, a fazer seus corres, né, pelo Brasil, está internado e mesmo assim já abriu mais de 5 pontos de diferença. Ou seja, o desespero bateu legal em cima da galera da esquerda, justamente porque eles sabem, é impossível, dentro da democracia, o Lula
manter-se presidente. Agora a grande questão que fica é, cadê a democracia? As pesquisas mostram que o povo quer o Bolsonaro, mas o sistema não quer. Quem ganha nessa queda de braço? O poder ou o povo? É simples. Todo poder emana do povo é só no papel, só na Constituição. Porque na prática e na verdade, todo poder mama o povo, só suga o povo. Essa é a verdade, tá? Vamos lá, pessoal. E aí, será que o Trump vai cumprir e deixar a galerinha da Left People sem pisar lá nos Estados Unidos? Pois é. Presidente esquerdista foi barrado. E aí eu tô falando, né, do comunista da Colômbia, o Petro. Cara, eu vou ser sincero com vocês. Se vocês já sentem vergonha com o Lula, eu tenho até dó do pessoal da Colômbia em relação ao Petro, viu? Porque esse consegue ser pior do que o Lula ainda, né? Esse aqui é fora de lógica. Presidente comunista da Colômbia disse que teve seu visto revogado pelo governo de Donald Trump. Foi pouco, né? Gustavo Petro, o ex-integrante da guerrilha M19, ex-guerrilheiro sim, um grupo terrorista, teve seu visto revogado por Donald Trump. Abre aspas. Não posso mais ir porque acho que tiraram meu visto. Eu não precisava de visto, mas tudo bem, né? Ou seja, tudo bem mesmo. Eu acho que logo, logo isso aqui vai se estender aí a outras pessoas aqui pela América do Sul. E aí, você, na sua visão, acha que o Donald Trump está certo de negar vistos para comunistas, presidentes comunistas, né, que querem passear na Disney? Sim ou não? Deixa o seu comentário aí, tá? Coloca no seu comentário. Vamos lá, pessoal. Olha só, o advogado Felipe Martins, ele participou ontem do julgamento, onde o Felipe Martins foi denunciado, né? Foi recebida a denúncia, se tornou réu oficialmente, mas vale a pena, né, ouvir a tecnicidade da sua defesa. E aí, é uma pena que está falando para o povo, porque isso aqui está correndo as redes, isso aqui está chegando até você, mas lá dentro do STF, os ministros já têm sua opinião formada, isso é fato. Nós precisamos dessas informações, porque nós temos 5 datas em que a acusação afirma que Felipe participou de determinadas reuniões. Doutor Bonet acessou esses dados. A Polícia Federal acessou esses dados, menos a defesa. E depois, mais à frente, nós peticionamos novamente para que esses dados fossem informados. Para nossa surpresa, houve uma informação tão somente no que diz respeito à viagem. A suposta viagem que manteve a prisão preventiva, que nós hoje sabemos que nunca existiu e que hoje mantém Felipe sob medidas cautelares extremamente gravosas. Ainda que se diga que a acusação utilizou as provas e que as provas utilizadas na denúncia foram expostas aos acusados, esse momento de interregno processual que nós temos, se nós fizermos a comparação com a doutrina italiana, nós temos um momento de interregno processual. Essa prova que a acusação sabe, que a acusação leu e que não falou uma vírgula no que diz respeito a Felipe na denúncia. Nós teremos acesso a essa prova. A PET 12.100 não tem. A 11.767 também não tem. Então, com a máxima vênia e com toda a humildade do mundo, esse advogado pede a essa corte que esclareça essa bancada de defesa. Porque essa prova nós queremos enfrentar neste momento, ministro Fux. Nesse momento, ministro Clarutino. Porque essa prova faz a contraprova dessas 5 datas de reuniões que Felipe nunca participou. Este é o ponto central do dia de hoje. Nós temos que conhecer esses autos. Nós temos que conhecer isso. Nós temos que corrigir. O processo é um instrumento idôneo. O processo é um instrumento idôneo de reconstrução de um fato histórico. Nós precisamos disso. E é por essa razão que nós dissemos e reafirmamos a quebra do compromisso de legalidade do Ministério Público. Porque se pediu e acessou, e pediu do Uber também, essas provas têm que ser compartilhadas. Os americanos tratam isso de maneira muito clara. Disclosure. Como é que nós não vamos observar isso neste processo? Necessariamente, nós temos duas... O que ele está falando aqui? Olha, é simples. Os dados de geolocalização já provaram
que o Felipe Martins não estava lá nos Estados Unidos. E agora esses mesmos dados de geolocalização foram utilizados pelo Ministério Público como argumento de que o Felipe Martins poderia estar em reuniões, né, sobre um suposto golpe. A grande questão é, só o Ministério Público teve acesso a essas provas, usou isso como argumento, mas a defesa não tem acesso a essas provas. No direito, nós temos um princípio que se chama princípio da paridade das armas. Ou seja, se o Ministério Público tem acesso a uma prova, a defesa também tem que ter. O Ministério Público é a acusação. Todo mundo pensa que é o Alexandre de Moraes, né? Porque ele, é isso que dá a entender, mas não é não. Ele deveria ser só o julgador, né? Mas atua mais do que até o próprio Ministério Público. Mas a grande questão é, o acusador e a defesa têm que ter mesmos prazos, mesmos acessos às provas, mesmo tempo de defesa, mesmo direito de arrolar testemunhas, a mesma coisa. Pelo contrário, a defesa não teve o direito de ter as testemunhas arroladas. Já começou violando o direito à defesa. Agora, provas que foram utilizadas pelo Ministério Público não podem ser utilizadas pela defesa. Se você acha que isso é democracia, que está dentro do Estado Democrático de Direito, tá tudo bem. Se você acha, não, se eu não gosto desse lado político, você não precisa nem dar o direito de defesa. Para que vocês estão fazendo esse teatro aí? Né? Para que vocês estão pondo advogado falar lá se a decisão já foi tomada? Se eles não podem nem acessar as provas. A nossa classe de advogados está sendo humilhada, né, no Brasil ultimamente. Vamos lá. Matéria do Metrópolis. O advogado de Marcelo Câmara critica o STF e diz que tem um monte de coisas atropeladas, né? Acompanha aqui comigo. Não sei o que os outros colegas farão, mas eu posso antecipar o que eu farei. Trouxe hoje uma preliminar bastante importante com relação à incompetência do Supremo Tribunal Federal, reconhecida pela Procuradoria e pelo ministro Alexandre de Moraes, em caso análogo, no caso das vacinas. No caso das vacinas, houve o arquivamento do ex-presidente Bolsonaro por um parlamentar, os demais investigados foram determinados que procedessem em primeiro grau. Solicitei isso hoje, sequer foi apreciado. Então, respondendo a sua pergunta, eu vou fazer os embargos de declaração assim que tiver acesso ao voto e depois a instrução normal. Vai ter testemunha para responder, vamos ver como vai ficar a questão da intimação das testemunhas também, que acho que é uma questão que vocês devem ter. Espero que seja revista essa questão. É quase impossível que um advogado intime e convença as testemunhas de lá estarem no dia das audiências. Mas isso também será enfrentado. Todo mundo percebe que as coisas estão sendo um pouco atropeladas. Agora, o entendimento tem sido esse. Da primeira vez foi assim, da segunda assim, imagino que da terceira, da quarta e até a quinta será o mesmo procedimento. Veja, que fique claro. Não estou dizendo que a corte não respeita, não estou aqui atacando nenhum ministro ou a corte como um todo. Mas sinto sim, e até hoje a presença da OAB demonstra que as prerrogativas precisam ser revistas, precisam ser preservadas, para que a gente tenha um processo que ao final possa ter uma conclusão e não sofra anulações e eventuais responsáveis não sejam responsabilizados, assim como já vêm sendo responsabilizados. Quero deixar claro. O que ele falou aqui foi que há uma série de atropelos, né, uma série de ações absurdas por parte do Supremo. As testemunhas não foram arroladas pelo Supremo Tribunal Federal. As testemunhas não puderam ser apresentadas por ordem da decisão judicial, né, por ordem da intimação judicial. Os advogados têm que ir lá e convencer as testemunhas para irem. E se as testemunhas falarem não quero ir, não vão. E aí vem cá. O Flávio Dino era ministro da Justiça lá no 8 de janeiro. As câmeras sumiram. O Flávio Dino correu lá no prédio para ver o que tinha acontecido no 8 de janeiro. Ele participou das investigações. Por que ele não pode ser intimado como testemunha? Pode sim. E aí eu te pergunto, mas será que um advogado vai conseguir convencer o Flávio Dino a comparecer lá para prestar depoimento a favor das vítimas, como testemunha de defesa? Lógico que não. Ah, sabe quem mais foi arrolado? O Alexandre de Moraes. Sabe por quê? Porque ele é vítima do caso. E o processo diz que a vítima tem que ser ouvida.
já que o ministro não determinou a oitiva da vítima, que é ele mesmo, o juiz não determinou a oitiva da vítima, que é ele mesmo, qual o problema aqui? Nós temos também. Então, o advogado arrola o Alexandre de Moraes como testemunha, que é um direito dele. E imagina o advogado chegando, olha, o ministro Alexandre de Moraes, eu vim aqui para te convidar para ser testemunha. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou te intimar, mas eu estou te convidando para que você compareça, mesmo sem a determinação de você mesmo. Você entendeu que bagunça que vira isso? Então, assim, cara, não há observância das prerrogativas dos advogados, né? E aí, matéria do Poder 360 também, olha só. Investigado não escolhe juiz que o julga, diz Moraes. Opa, não é um investigado, é a lei. Vamos lá, outra questão. Cara, os argumentos são tão fracos que até assustam, né? Só para constar, existe um princípio chamado juiz natural e princípio da distribuição que diz o seguinte: os processos devem ser sorteados. Está na lei, está na Constituição. Devem ser sorteados. Ou seja, o acusado não escolhe, o investigado não escolhe o juiz que vai julgar ele, não. Mas o juiz não pode escolher quem ele vai julgar também, não. É sorteio. A lei diz assim. E adivinha só, foram escolhidos, todos do 8 de janeiro escolheram o ministro Alexandre de Moraes. Acabou o princípio da distribuição. Cara, desde o seu nascedouro, todos esses processos violam a legislação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse nessa terça-feira que investigado não tem a prerrogativa de escolher quem o julgará. A fala dada durante o seu voto no julgamento, que pode tornar réu Bolsonaro, Felipe Martins e mais 5 por tentativa de golpe de Estado, é uma resposta às alegações de que ele não poderá julgar os acusados, já que seria uma vítima do caso. Que argumento é esse? Ah, não, peraí, você não escolhe quem pode ser o seu acusador, não. Peraí, a vítima sendo o acusador, não, você não escolhe. Para que existe o instituto da suspeição e do impedimento e da suspeição? Para nada, para nada. O Moraes é o relator, é julgador, é vítima e ainda tem, né, para mim, um disparate de dizer que não dá para você escolher quem te julga. Então, mesmo que seja o cara que me quer, como se diz, é meu inimigo, que se diz vítima minha, esse cara vai me julgar. Tá tudo bem isso? Não tá, cara. Assim, é insano, né? A que ponto chegou, né, a justiça brasileira, né? Vamos lá. Mas, em compensação, a justiça brasileira está sendo feita, né, em relação a corruptos da Lava Jato. Olha só essa matéria do Diário do Poder. Presta atenção comigo. Renato Duque é condenado a 29 anos por fraudar $500 milhão na Petrobras. Não, você não entendeu errado. Fraudou $500 bilhão na Petrobras. Após diversos retrocessos no combate à corrupção no Brasil, com descondenações remanescentes da Operação Lava Jato, a 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba atendeu ao Ministério Público Federal e condenou o ex-diretor de serviço da Petrobras, Renato Duque, a mais de 29 anos de prisão por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro envolvendo fraude nos contratos de 525 milhões, né? $500 bilhão. Você sabe o que o Renato Duque deve estar fazendo agora, né, depois dessa condenação? Rindo da sua cara. Rindo de você, otário, que está me assistindo. De mim, que estou falando aqui, outro otário. Por quê? Porque isso aqui não é nada. É nada. Isso aqui é o Brasil. Foi a primeira instância de Curitiba, a Justiça Federal de Curitiba. Há quanto tempo já vem rolando a Lava Jato? Suspende o processo, trava o processo e ele foi condenado agora. O que vai acontecer? Essa porcaria vai prescrever. E o melhor, se não prescrever, vai chegar no STF. E se chegar no STF? Ah, meu amigo, dá para postar um cafezinho. O STF vai liberar o cara. A menos que ele usasse camisa verde e amarela
e saísse com a Bíblia embaixo do sovaco. Aí nesse caso, não. Anistia para esse tipo de gente asquerosa, aí não. Agora, $500 milhão da Lava Jato, isso é pouco, tá tudo bem, a gente releva isso aí. Olha, você pode estar achando, pelo menos uma notícia boa. Não é notícia boa, é um placebo, tá? É um placebo, não vai resolver nada. A gente sabe muito bem que esse recurso aqui vai subir, né? Vai subir, vai chegar no STF e lá no STF, né? Literalmente, vai ficar por isso mesmo, tá? Vamos lá. Luiz Bassi no Instagram. O presidente Lula destacou a importância... Peraí, deixa eu colocar aqui para vocês. O presidente Lula destacou a importância das instituições fortes para garantir a democracia, especialmente no Brasil e no Chile. Ele falou isso junto com Gabriel Boric, que está aqui. Só que o Lula resolveu dar aquela cutucadinha básica lá no Donald Trump. Como que vai ficar o Brasil sem mim se a extrema-direita assumir? Como eu queria saber disso, viu? Como eu queria descobrir isso sem o Lula, né? E outra questão, o Lula também falou que o Brasil está muito preocupado com as políticas do Donald Trump, né? Com a forma que o Donald Trump vem conduzindo o mundo. Pois é, eu não estou vendo o Lula fazer muitas críticas ao Donald Trump, não, mas logo logo ele não vai aguentar e vai começar a fazer. Aí o bicho vai pegar. Não tenha dúvidas disso, tá bom? Pessoal, vou mais rápido um pouquinho nesse editorial aqui, tá? Só quero te agradecer, né, pela confiança no trabalho que vocês têm. Muito obrigado por tudo. Daqui a pouco a gente tá voltando com mais um editorial. No próximo editorial, eu quero falar com vocês sobre essa matéria aqui da Folha de São Paulo. Isso aqui pode ser uma reviravolta de um tamanho. Gente, na política... Eu já acredito em tudo agora, né? Já ando acreditando até em ET, tá? É possível que um recurso feito pelo Ramagem, né, pelo partido em favor do Ramagem, dê, né, a suspensão desses processos contra o Bolsonaro. E aí, se isso acontecer, o STF e a Câmara podem se preparar, vai entrar, né, o STF e o Congresso vai entrar numa guerra fria, se isso acontecer. Espera para ver, né? Porque teve nova decisão. O relator foi escolhido nesse caso do Ramagem. E aí no próximo editorial eu quero mostrar para você o que muda na regra desse jogo. Fechou? Tá bom? Obrigado, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço. Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é
melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus, flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim, o meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Somente Deus dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Maravilhado ao ver os céus, vejo o poder somente Deus dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Ao ver a terra da criação, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Fico a pensar em teu amor. Meu caminho é Jesus, diferente hoje estou. Deus, somente Deus, dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Em ti, Senhor, a paz e
somente Deus dorme no trono do universo. Céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Em ti, Senhor, a paz e perdão. És para mim o autor da salvação. O autor da salvação, da salvação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.